Olá pessoal, estamos aqui para o primeiro episódio do NG Talk. O convidado de hoje é o professor Lúcio Flávio Joichi Tsunakozawa. Eu vou ler o currículo dele porque ele é muito extenso, mas é um currículo resumido. Ele é pós-doutorado em Ciências Sociais Aplicadas em Direito pela UNJU Argentina, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco, CDB, é professor concursado e foi o primeiro coordenador do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Atualmente é presidente da Comissão Especial de Direito e Integração da Rota Bioceânica, Rota de Integração Latino-Americana. Ele possui especialização em Direito Civil, graduação em Direito pelo Centro Universitário da Grande Dourados em 1991 e como advogado na carreira jurídica do Banco do Brasil também foi ex-procurador jurídico da Câmara Municipal de Dourados e também conselheiro federal da OAB no triênio 2007-2010. Este é o professor Lúcio Flávio Joichi Tsunakozawa. Seja muito bem-vindo, professor Lúcio. Mas para ademais desse currículo, quem é o professor Lúcio Flávio? PC, vou me permitir chamá-lo assim, meu amigo Paulo César Nunes, né? É uma imensa honra estar aqui nesse programa e desde já parabenizando a iniciativa, porque falar de direito, né, principalmente para os nossos jovens advogados, para o nosso público jurídico, tem sido uma constante ao longo da minha carreira de 30 anos de docência, quando comecei lá na UCDB e depois vim para a Unigran e vim para o UEMS, o UFGD, o UFMS, na FADIR, tanto da UFGD aqui como da UFMS em Campo Grande, e desde 1996 estou aí na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então eu sempre fico assim muito à vontade para falar de direito, porque é uma coisa que eu respiro, né, há um bom tempo. E eu vejo que é uma forma da gente cumprir uma missão nessa vida, dando oportunidade para os novos advogados, para os novos juristas e abrindo principalmente portas, né, pela experiência que nós acumulamos. Então, assim como você, professor também, né, nós temos essa missão e essa gratidão à vida por esse caminho, né? Então, o Lúcio Flávio é esse cara teimoso, né? Esse cara sonhador, esse cara que vive à disposição de trabalhar pelo direito e principalmente com as novas gerações e futuras gerações de juristas. Tem uma curiosidade, Lúcio, que eu queria que você falasse para nós aqui. Você estuda sobre a paz, o direito e a paz? Fala um pouquinho sobre isso no seu currículo, que eu percebi que há um eixo do seu currículo que fala sobre o direito e a paz no mundo. PC, eu vejo assim, a paz, né, é uma questão que me incomoda há mais de 20 anos como pesquisa. E nós tivemos aí a felicidade de participar desse doutorado em Direito da Universidade de São Paulo, com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e eu, na verdade, eu estava muito pensativo no início ali, estava pensando ali como atender os requisitos do doutoramento em Direito do Estado, né? E eu tive aquela sensação que eu me permiti brigar com a minha orientadora no sentido de que eu queria fazer uma coisa minha, uma curiosidade minha, pesquisa minha. Afinal, você estava num doutoramento na Universidade de São Paulo. Exatamente, mas lá se falava assim muito uma tendência muito mais para o lado do constitucional, do administrativo, do tributário, enfim, da teoria geral do Estado, e a paz, na verdade, é muito classificado na filosofia do direito. Então nós tínhamos um dilema aí para fazer esse trabalho, mas graças a Deus a banca de qualificação entendeu o espírito que eu poderia fazer uma aliança do direito da paz, né, como um direito fundamental que está calcado na Constituição Federal de 1988, no seu preâmbulo, no seu artigo 4º, inciso 5 e inciso 6º, e que nos dá uma visibilidade desse direito, na verdade, de eventos internacionais, já que vem lá do direito humano após a Segunda Guerra Mundial,
quando se falou muito de paz e a paz jurídica. E aí, observando essa movimentação, eu me propus a fazer essa comprovação da validade e da existência da norma constitucional sobre o direito da paz. E pegou num momento que o mundo hoje fala muito da paz, do direito da paz, né? Diante de tantas guerras e conflitos, e eu fiquei muito feliz. E esse meu trabalho acabou se espalhando, inclusive aqui na América do Sul e na Europa também, e que me deixou muito satisfeito, porque é um valor, sobretudo, universal. Absoluto. É um valor humano. Inclusive, o nascedouro dos direitos humanos se deu na Paz de Westfália. Então, nós temos a paz como nascedouro, o arcabouço dos direitos humanos. Exatamente. Ali já uma preocupação do mundo, principalmente do centro europeu, em relação principalmente às guerras ali naqueles países. E isso vem se intensificando, porque também as guerras não pararam, né, pelo mundo afora. Então, qual é vamos dizer assim, a contraposição da guerra? É a paz, né? E graças a Deus nós temos um país ainda que não está em guerra, né? Não está enfrentando nenhum conflito bélico. De tradição pacifista, diplomática. Exatamente. E isso nos deu a vantagem de fazer algumas demonstrações, por exemplo, eu estive lá nas universidades de Portugal, da Espanha, da França, debatendo sobre o direito da paz, que hoje está muito em voga por lá, né? E acabei até sendo nomeado como um emissor aqui na Universidade de Córdoba, como um representante de um movimento que existe mundialmente para fazer um tratado de direito de paz, né? E eu estou representando esse movimento do Brasil. Doravante nós vamos intensificar aí alguns eventos, né, alguns debates pelo Brasil. Aí. Só vou fazer um corte aqui para dizer para você, esse é o nosso convidado, professor Lúcio Flávio Tsunakozawa, grande expoente do direito sul-mato-grossense, brasileiro e mundial. E é isso, eu queria só mandar mais um abraço aqui para quem está no nosso backstage. Na mesa nós temos aqui o Celso. Olá, galera. Eu tô um pouco sem voz, mas eu tô aqui e vocês vão me ouvir bem. Exato, e também temos aqui na gravação o Elton, meu sócio, meu associado, ambos aqui nos auxiliando nos trabalhos técnicos do nosso NG Talk. Professor Lúcio, voltando agora à nossa temática, mas o assunto principal que nos trouxe aqui foi uma chamada Rota de Integração Latino-Americana, ou simplesmente Rota Bio-Oceânica. Eu queria que você, como um grande expoente estudioso sobre isso, que preside uma comissão na OAB de Mato Grosso do Sul, especificamente sobre esse assunto, nos explicasse um pouco mais sobre o traçado dessa rota, o que ela é, qual o histórico dela e quais os principais benefícios que o Brasil e Mato Grosso do Sul adquirirão por meio dessa rota de integração. Olha, PC, é uma questão importante a gente saber as origens, principalmente desse grande projeto transnacional que abarca o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Na verdade, quando a gente fala de rota bioceânica, nos dá uma ideia da ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, lá do porto de Santos e Paranaguá, ligando aos portos do norte do Chile, né? Esse projeto, na verdade, foi sonhado por várias pessoas, vários países, vários pensadores no sentido de fazer uma integração na América do Sul e integração da América Latina, né? Mas por várias tentativas não restaram infrutíferas a instalação desse projeto. E eu quero relembrar o seguinte, duas curiosidades sobre a rota que afeta inclusive a nossa querida Dourados, né? Primeiro que essa rota foi, na verdade, pensada pelos indígenas, dos quais participaram os indígenas guaranis, né? Juntamente com os terenas e outras etnias, por um caminho chamado Caminho do Piabiru, que nasce lá do litoral de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, e que adentra aqui no Paraguai, passou pelo território brasileiro, ali mais especificamente em Guaíra. Eles adentram em território Paraguai, sai lá no Porto Suárez, Bolívia, Peru, lá em Cusco, portanto está lá
litoral do Pacífico. Essa foi a primeira rota bioceânica que a gente tem conhecimento, feita, trabalhada pelos indígenas, né? Mais ou menos no século XV, meados do século XV, próximo ali do Tratado de Tordesilhas. Então, só para condensar, isso merece um corte, tá? Você que está nos assistindo, o antecedente histórico mais remoto da rota de integração latino-americana se deu com quem? Com os indígenas. Então, isso é um corte merecido e é em primeira mão que você está tendo aqui no NG Talk. Continuando, professor. Exatamente. E então nós devemos aí toda essa explicação, né, da origem histórica da ideia de rota bioceânica aos nossos povos originários, tá? E depois, posteriormente, os bandeirantes portugueses caminharam nessa rota em busca, lógico, de riquezas minerais como ouro, diamante e etc. Mas também tem toda uma história aí da questão do intercâmbio dos indígenas, por exemplo, com os povos incas também, tá? Então, assim, é uma história intrigante, né? Com licença, professor, uma pergunta aqui que chegou pra gente online. Existe mais de uma rota bioceânica, então? Na verdade, é onde que a gente quer chegar. Existem várias rotas bioceânicas no país. Mais ou menos em 1996, o governo federal ele editou mais ou menos cerca de 10 rotas interoceânicas, né, ligando o Atlântico ao Pacífico. Mas a única rota que foi vitoriosa, vamos dizer, que hoje está sendo instalada, executada, é essa rota que o Mercosul chancelou, né, que vem ali dos portos de Santos, Paranaguá, adentra no Mato Grosso do Sul, passa por Campo Grande, Cidrolândia, Nioaque, Jardim, Guia Lopes, Porto Murtinho no Brasil, atravessando o Rio Paraguai para Carmelo Peralta, que entra no Chaco Paraguai, norte da Argentina, que é mais especificamente na região de Salta e São Salvador de Jujuy, né, onde eu fiz o pós-doutoramento sobre a rota bioceânica. Seria uma pergunta, onde você fez o seu pós-doutoramento? Na Universidade Nacional lá de Jujuy, que é equivalente à Universidade Federal aqui no Brasil, né, e adentra no deserto do Atacama, Cordilheira dos Andes, aos portos do norte do Chile. Lá mais especificamente Mexilhões, Iquique, Arica e mais vários portos no norte do Chile. Mas os do norte, o principal é Iquique, né? Antofagasta e Iquique. No sul, mais centro, Antofagasta, e no norte, sul, o os Chile. portos do Santiago, né? Ligado à capital do Chile. Bom, mas a outra curiosidade que eu quero revelar e que muitos douradenses, até o pessoal da região da Grande Dourada, não sabem, né, pela história, e eu sei porque eu participo desde 1997 nesses estudos da rota bioceânica. Então, foi Dourados um dos pioneiros para incentivar a saída para o Pacífico, mais especificamente com a associação comercial, a associação dos produtores rurais, né? Na época, se não me engano, o prefeito era até o Brasmelo aqui. Então, esses empresários, eles fizeram a viagem até Iquique. E houve um tratado de cidades gêmeas entre Dourados e Iquique, e Dourados querendo escoar sua produção agrícola pelo Pacífico. Então, Dourados tem uma contribuição de incentivar a criação desse projeto. Aí, o ponto culminante mesmo foi em 2013, quando nós tivemos uma greve portuária, cerca de 30 mil trabalhadores no Porto de Santos e Paranaguá, que na verdade deixou uma grande insatisfação para o agronegócio, para as indústrias brasileiras na questão da exportação. Vê-se que perderam-se produtos, os caminhões ficaram parados ali por mais de 30 dias ali em razão da greve, e aí o empresariado brasileiro, mais especificamente aí o setor de logística do Mato Grosso do Sul, mais uma vez, junto com o agronegócio, vai procurar uma saída para o Pacífico para não ficar dependente de Santos e Paranaguá, até porque são consideradas tarifas altíssimas, né? E de grande, vamos dizer assim, de grande gargalo ali que ocorre ali com a produção brasileira, e sabendo que os portos do Pacífico têm uma tarifa menor e com uma aproximação de cerca de diminuição, na verdade, de tempo de 8 a 12 dias para os mercados asiáticos. Então,
Isso não precisa nem explicar em termos de redução de custo na logística e o tempo de entrega do produto das nossas commodities. E aí o Mercosul vem mais ou menos no ano de 2015, através de uma carta dos países ali em Assunção, que denomina esse corredor que sai dos portos de Santos e Paranaguá, aqui via Mato Grosso do Sul, de corredor rodoviário bioceânico. Então, na verdade, PC, nós temos 3 denominações e que gera muita confusão à nossa população, até aos nossos estudiosos. Nós temos uma denominação corredor rodoviário bioceânico, essa é a denominação do Mercosul. Nós temos a rota bioceânica, que foi uma denominação dada pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul. E nós temos uma denominação Rota de Integração Latino-Americana, cuja sigla é a RILA, que foi dado, na verdade, pela sociedade e pelo setor empresarial de agronegócio e de logística, os empresários, principalmente do Mato Grosso do Sul. E aí, as universidades são chamadas, né, para incorporar a esse grande projeto, e aí se verificou que assim, a denominação que mais se conforma a esse projeto talvez seria a Rota de Integração Latino-Americana, porque integra povos, culturas, histórias, biomas, né? Enfim, todas essas riquezas naturais dentro da América Latina. O professor Lúcio já está entrando no assunto do próximo bloco, que é a cooperação acadêmica. Mas só para resumir a você que está nos assistindo aqui, então nós falamos nesse bloco sobre os precedentes históricos mais remotos e antigos sobre a rota de integração. Nós também tratamos sobre as denominações, que são 3 possíveis denominações. Nós tratamos do traçado dessa rota de integração atual existente, que passa pelos portos do Oceano Atlântico, de Santos, Paranaguá, interiorizando o Brasil pela capital de São Paulo, passando por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos os municípios que ladeiam ali essa rota, chegando até Porto Murtinho no Brasil, adentrando ao Paraguai por meio de uma ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, daí indo para o norte da Argentina e chegando até o centro-norte do Chile, com 2 alças, uma mais ao norte, Iquique, e outra mais ao centro, Antofagasta. Então, só para resumir, o que nós tratamos nesse bloco foi isso. Mas, professor, para além disso, o senhor falou que a rota de integração latino-americana ela tem um benefício muito grande de escoamento pelo Oceano Pacífico, que aí encurtaria as distâncias da entrada e saída de produtos para o Brasil e para os países da América do Sul. E também para a costa oeste dos Estados Unidos, que é um grande consumidor das nossas commodities. Eu queria que o senhor explicasse especificamente quais os benefícios disso aí, principalmente não só para o Brasil, mas principalmente para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, sem dúvida, está situado no centro-oeste brasileiro, e por estar situado também no centro-sul americano, né, são novos mercados emergentes na economia mundial, né? E que, por exemplo, hoje nós não temos assim uma forte ligação, você citou bem, com a costa oeste norte-americana, a costa oeste canadense, a costa oeste do México, da América Central, enfim, né? E, por exemplo, esse seria um dos maiores benefícios que nós temos aí, porque muito se fala dos mercados dos players asiáticos, né? Sem dúvida, hoje a China, por exemplo, é responsável por mais de 70% da importação dos produtos do Mato Grosso do Sul, mas por falta de uma ligação de um porto com o mercado norte-americano, oeste norte-americano, nós não temos ainda esse costume desse mercado internacional. E é um mercado voraz, é um mercado gigante. E também, quando a gente fala de levar commodities, mas tem as questões que nós vamos importar. Por exemplo, né, a costa oeste norte-americana, mais especificamente no Porto São Francisco, estão situados grandes distribuidores de fertilizantes para o mundo, e que hoje não chega a Mato Grosso do Sul. Então vamos aqui, para você que é do agronegócio, para você que planta soja e milho aqui no Mato Grosso do Sul, para além da Rússia e do Canadá, nós temos uma outra opção de fertilizantes, certo, professor? E correto, e sem contar, a gente fala assim, né, PC,
o estímulo que haverá no mercado interno do Centro-Sul americano. Por exemplo, na região de São Salvador de Jujuy, nós também temos grandes potencialidades de produção de fertilizantes, né? E que hoje não chegam aqui porque nós não temos um caminho, né? Talvez até o custo é muito elevado para trazer esse produto para cá, por falta de logística. Exatamente. Hoje, só para ter uma ideia, quando a gente toma um vinho da produção lá da cidade de Salta, que são excelentes vinhos argentinos, né? Se a gente quiser tomar um vinho de Salta... De onde ele vem no Brasil? Ele vai para Buenos Aires, ele vai para São Borja, na fronteira do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vem subindo para Curitiba, São Paulo, que vem distribuir para Campo Grande, Dourados e todo o Mato Grosso do Sul. E nós estamos a quantos quilômetros de Salta? Por aí nós somos 4.500 quilômetros. E quando nós estamos na rota, nós estaremos a 1.400 quilômetros. Metade do preço, metade do caminho. Não precisa nem falar a questão da redução do custo e do tempo. Então, assim, por exemplo, outro exemplo que eu dou, né? O trigo faz esse mesmo caminho. O pãozinho, o pão francês que nós comemos no cafezinho do dia a dia, faz esse trajeto de 4.500 quilômetros, né? Quando nós teremos aí a 1.400 quilômetros. O sal, por exemplo. O sal nós trazemos de Mossoró, mais ou menos a cerca de 4.000 quilômetros no Mato Grosso do Sul, né? Quando nós temos aí uma reserva enorme dentro da Argentina, 1.400, 1.500 quilômetros. Então, assim, tem muita coisa que vai ser só no âmbito da região do Centro-Sul americano. E aí eu quero dar uma explicação para complementar, PC, que na verdade muitos criticam, falam, mas então não é integração da América Latina. É sim, porque se a gente estudar geografia e estudar logística, eu também sou lá do curso de logística de Jardim, a logística nos aponta o seguinte: existe uma rodovia pavimentada que sai da Patagônia, né, percorre toda a América do Sul, América Central e chega até o Alasca, pavimentada. E quando a gente vai em direção a Porto Murtinho, norte da Argentina, nós vamos dar de cara com essa rodovia. Que esse caminho, só uma curiosidade histórica, esse caminho foi o caminho dos libertadores da América, né? Exatamente. E aí, você falou bem, quando a gente estuda a rota bioceânica, a gente estuda toda essa questão, vamos dizer assim, libertária dos países sul-americanos, né? Desde Simão Bolívar, Dom Pedro I no Brasil, houve uma movimentação, e aí tem um sentido muito grande para nós hoje, porque na verdade ali os países sul-americanos queriam se libertar de quem? Né? Da hegemonia, do poder dos países europeus, principalmente naquela época quem? Portugal e Espanha, né? Que inclusive dividiram o mundo pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, dividiram em duas partes, uma parte pertencia a Portugal, outra à Espanha, né? E aí essa ideia de rota de integração latino-americana vem também de uma ideia de integração da economia sul-americana que hoje está sendo procurado pela comunidade europeia. Veja o cenário interessante. Então, nós tivemos uma discussão na Universidade de Minhos, na cidade de Braga, em Portugal, onde eu demonstrei para os portugueses, porque os professores lá eles duvidavam qual era o sentido da rota bioceânica para a Europa, né? Então, se a gente estudar a geopolítica também, né, nós que fazemos parte lá da Escola Superior de Guerra, a gente discute muito a questão da geopolítica também. Então, quando a gente sai do Porto de Santos, Paranaguá, a gente vai para os mercados asiáticos, nós temos que passar no Canal do Panamá. O Canal do Panamá é domínio norte-americano. Totalmente. Né? E os chineses, eles têm uma dificuldade em relação aos norte-americanos, porque a tarifa para eles é diferenciada, a tarifa é maior. E os navios, os super navios de hoje, eles não passam pelo Panamá, porque o canal do Panamá é estreito. Ele é obsoleto para a tecnologia marítima atual. Então, por isso que o mercado asiático tem muito interesse nessa rota bioceânica, ou rota de integração latino-americana, e vai haver com certeza, sim, embora haja um desespero, eu falo até de econômico em relação à diminuição de trânsito em Santos e Paranaguá, mas
Por outro lado, eu digo o seguinte, os mercados aqui do centro-sul americanos que não estão nem conectados nem com a Ásia, nem com o mercado oeste norte-americano, ele vai fazer o caminho inverso do Panamá, porque as tarifas, né, quando você tem pouca procura de serviço, a tendência diminui porque vai haver promoções. Exatamente. Né? Então você vai ter mais de uma alternativa para escoamento de produtos. E aí o mercado português, eu expliquei para eles, né? É que hoje não come, por exemplo, uma carne de lhama, não come um salmão do Chile, vai passar a importar esses mercados. A nossa, vamos dizer assim, a nossa produção de soja, de milhos, as commodities brasileiras poderão ir pelo caminho inverso que se faz tradicionalmente hoje. Vou fazer aqui um apontamento muito importante, professor, só para complementar. A gente está muito atento ao mercado chinês, mas a gente está se esquecendo de um outro grande mercado vizinho da China, que é o mercado indiano. Então, nós temos que falar aqui de todo o Oriente Médio e Meridional, em geral. Por quê? Porque vamos analisar a população da Europa e de quem hoje nós importamos e exportamos e nos relacionamos, e a costa leste dos Estados Unidos, e vamos fazer a mesma análise em relação ao Oriente, a China e Índia. Bem lembrado, PC. Realmente, porque quando a gente fala mercado asiático, né, a gente sempre lembra da China, talvez do Japão, da Coreia do Sul. Mas ali, por exemplo, nós temos um país chamado Indonésia, que é um grande consumidor, né? É um potencial, o próprio Oriente Médio mesmo, né? A Índia, com quase que praticamente igualando-se à China no crescimento populacional, cerca de 1,5 bilhão cada país desse. Então, assim, um país irmão do BRICS. Exatamente. E são mercados que, tipo assim, com essa facilidade que terão com o escoamento vamos dizer assim, dessa infraestrutura, né? O Mato Grosso do Sul vai ser extremamente beneficiado. E eu apontei esses dias para um emissário da Sudeco. Eu disse o seguinte: olha, quando a gente fala também rota de integração latino-americana, a gente não fala somente aquilo que o Mercosul inicialmente tinha pregado. E eu já até falei aqui, tive a oportunidade de você abrir uma reunião para falar com o prefeito Alan Guedes, inclusive, de Dourados aqui, que eu falei que a importância da região de Dourados na rota de integração latino-americana, porque essa rota integra também vários sistemas rodoviários, vários sistemas intermodais, né? Ferrovias, rodovias, hidrovias. A hidrovia do Rio Paraguai. E aqui, para Dourados, na verdade, vai ser um grande beneficiado no sentido de que a rota bioceânica pode ir por Paranaguá, pode ir por Ponta Porã, adentrando o Porto Concepção, pode ir para Assunção, pode ir para a direita, para Porto Murtinho e ir lá para os portos do Chile. E então, sabe como que vai ser o nome de Dourados nesse contexto? Um grande hub. O grande distribuidor de tecnologias, de caminhos, de modais de logística e de desenvolvimento. Olha, por isso que eu digo assim, né? A rota é um celeiro de oportunidades, né, para quem quer investir e para que também os mercados regionais se adequem, né? Inclusive naquilo que é mais importante, que a gente tem batido na tecla dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, de alertar a advocacia, principalmente sul-mato-grossense, que ele precisa ter um olhar de direito da integração, direito internacionalizado. Antes da gente ir para esse ponto, professor, porque isso aí vai ser o último bloco. Estou falando que a gente vai fechar com a questão acadêmica e jurídica. Eu quero falar de um último ponto nesse bloco, que é sobre a questão do turismo. Porque nós temos aqui, vamos imaginar, Dourados, a região de Dourados e Campo Grande, turismo de negócios e turismo de saúde. Porque são centros regionais de saúde e negócios. Nós temos a questão da Serra da Bodoquena para depois da Serra de Maracaju, as águas cristalinas. Sim. A cidade de Jardim, Bodoquena, Guia Lopes e Bonito. E nós temos ainda o Pantanal sul-mato-grossense, que é o Pantanal mais exuberante. A rota pode trazer benefícios também nesse sentido do turismo? Muito, muito. Na verdade, nós vamos conectar mais ou menos aí mais de 5 biomas dentro da rota de integração latino-americana. Como você diz, Mato Grosso do Sul nós temos o bioma do Cerrado, nós temos resquício inclusive da Mata Atlântica que chega até Porto Murtinho ali, né? Nós estamos falando do Pantanal, né? Nosso rico Pantanal que engloba inclusive
as regiões aí das águas aí, ali próximo ali, Bonito ali, Bodoquena, né? E aí a gente adentra, tem o Chaco Paraguai. Quando a gente vai no norte da Argentina, nós estamos falando de um patrimônio natural da humanidade também, decretado pela ONU, que é as quebradas de Humahuaca. As montanhas de 7 ou 8 cores, belíssima, um fluxo de turismo intenso, e dos quais os turistas de Humahuaca, por incrível que pareça, eles não conhecem a região de Bonito. Né? E vice-versa. Ó, a integração e o intercâmbio turismo. Por falta dessa ligação, né? Então, sem encontrar lá, dizem que tem o céu mais bonito no deserto de Atacama, o céu mais bonito noturno, né? Das estrelas ali. A própria Cordilheira dos Andes, uma coisa fantástica ali, né? Uma imensidão de geleiras ali. Então, assim, nós vamos ter várias conexões, principalmente no campo do turismo. Então, é possível você, praticamente em 5 dias, você vivenciar desde as águas límpidas, cristalinas da região de Bonito e Bodoquena, entrando no Pantanal, passando no Chaco Paraguai, no deserto de Atacama, chegar nas Cordilheiras e no Pacífico. Né? Que são praias maravilhosas no litoral do Chile. Então, assim, olha o que é o potencial de turismo, né? E também, né, eu sou lá da disciplina Direito do Turismo, a gente tem incentivado muito, né, os turismólogos, inclusive estudar um pouco desse direito internacionalizado aí que está se vislumbrando aí, né? Contratos no mínimo, né, com uma língua ou espanhola ou inglês, né? Sempre era prioridade em inglês, mas hoje também passou a ser valorizada o brasileiro estudar o espanhol para atuar nesse mercado, né? Lembrando que o Mercosul, por curiosidade, o Mercosul fala que língua oficial dentro do Mercosul é a língua portuguesa, espanhola e o guarani. Eu ia perguntar para o senhor esse spoiler sobre as línguas oficiais do Mercosul, porque eu estudei e vi que em 2006 o Guarani foi inserido com um protocolo de tensões também como língua oficial do Mercosul. Ela é uma língua oficial, né? Então, assim, mas nós estaremos de mercados asiáticos, mercado norte-americano, mercados europeus, então todas as línguas terão, né, na verdade, abrigo aqui de serviço. E um dos diferenciais do profissional é o domínio de uma língua, né? Uma língua além da língua nacional, mater, né? Isso. Que é o português. Pois bem, nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso NG Talk com o professor Lúcio Flávio Joichi Tsunakozawa falando sobre a rota de integração latino-americana. Professor, partindo agora para o nosso último bloco, especificamente eu gostaria que o senhor explanasse para todos os nossos telespectadores, por meio do YouTube, no nosso canal e também de todas as redes sociais do Nunes e Gomes, eu queria que o senhor falasse sobre quais as perspectivas acadêmicas da Rota de Integração Latino-Americana e profissionais no campo jurídico, porque o nosso podcast ele tem um viés aqui, apesar de serem assuntos muito amplos, como é o caso da Rota de Integração Latino-Americana, mas o público-alvo, o foco nosso são os acadêmicos de direito, os estudiosos do direito e os profissionais da área jurídica. Sim. Na verdade, está havendo um avanço, talvez não na forma como a gente desejava ou esperava, mas há um avanço, né? Porque também, quando se fala da rota bioceânica, muitos ainda não acreditam nesse projeto, né? Mas se esquecem que, por exemplo... Quantos por cento da ponte de Carmelo Peralta está construída? A ponte está cerca mais ou menos de 25% pronta, mas é a parte mais difícil. Era a parte mais difícil para ser vencida. É a ponte. Que são as bases dos dois lados, dos dois países, entre o Brasil e o Paraguai, e praticamente prontas as bases. Quando as bases estiverem prontas totalmente... são cerca de 24 meses para instalar a ponte. Inclusive, né? O presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, esteve no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com o nosso governador nessa semana, certo? Exatamente. O Paraguai, na verdade, é um país hoje fantástico de infraestrutura, investindo altamente na infraestrutura. Inclusive, né, a gente tem que fazer justiça, mas foi o Paraguai que aceitou
na verdade, é financiar essa ponte com a parte dos recursos da Itaipu, que ela é sócia do Brasil e parte dos recursos dela é que está financiando essa ponte, como financiou a ponte de Foz do Iguaçu. Então, né? para quem não sabe, a Itaipu ela é binacional, com receitas de 50% para cada um dos países, que foi o tratado da Itaipu, estabeleceu isso. Quem entra dentro do PTI, que não é o PTI, que é outro polo tecnológico, assunto para outro podcast, quem entra dentro do polo tecnológico de Itaipu está em 2 países. De um lado ele anda no Paraguai e do outro no Brasil, e 50% dos recursos é para cada país. Então os recursos da parte do Paraguai que financiaram esse projeto e essa ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, certo, professor? Certo. O Paraguai, na verdade, assim, é invejável no investimento. Talvez hoje seja o país dentro da América Latina que mais investe em infraestrutura, reformulando todas as suas rodovias, ampliando. Só para ter uma ideia, havia um desafio quando se decretou em 2015 em relação à pavimentação dentro do território paraguaio, que eram 650 quilômetros. Hoje restam menos de 200 quilômetros. Né? Então, e se você calcular, foram em menos de 5 anos que fizeram isso. Então, nós temos alertados, né? Tanto os profissionais nossos lá da Ordem dos Advogados do Brasil, os turismólogos, eu tive contato com o Conselho de Contabilidade, Conselho de Administração, Conselho de Engenharia, todos os sindicatos de logística. Exatamente. Alertando, né, que dentro de 24 meses nós teremos uma realidade impactante em toda a nossa economia e nossas vidas, né? E aí eu também digo o seguinte, impactos de ordem social que também nós temos que melhorar, por exemplo, a gestão pública dos municípios ao longo da rota, né? Porque nós temos questões desafiadoras no plano da saúde, da segurança pública, da educação, do meio ambiente. Então, eu vejo assim, é um mercado, é um celeiro de oportunidades, de serviços, né, para todas as categorias e principalmente para a nossa advocacia, né? Porque se a nossa advocacia não dominar o tema, nós não vamos pegar para fazer os contratos, os acompanhamentos, a exportação, a importação, o desembaraço aduaneiro. A questão aduaneira hoje é um dos maiores gargalos, né? E nós temos carência de profissionais, né, na questão aduaneira, por exemplo, né? Mas nós temos carência de profissionais em todos os setores, né? Só para ter uma ideia, o pessoal da logística que hoje está operando no porto lá em Porto Murtinho, e lá serão 4 portos e hoje está funcionando 1, né? São todos de Santos, são todos de Itajaí. Nós tivemos que importar mão de obra de onde já tem falta de mão de portos obra por falta de mão de obra local. Exatamente. E nesse sentido, as universidades, né, voltando aí ao assunto, nós criamos lá em 2015 a Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana. São as 6 universidades do Mato Grosso do Sul, né, mais a Universidade do Paraguai, do Chile e da Argentina, preocupados em desenvolver pesquisas e temas com relação aos impactos da rota. E essas pesquisas servem para os governos federais, estaduais, municipais subsidiarem os seus projetos de políticas públicas. Então, assim, e até para fomentar a formação de quadros para fornecer mão de obra para a rota. E esse projeto, na verdade, não existe uma paternidade somente para um determinado segmento da sociedade. Quando a gente analisa a criação dessa rota, desse projeto, na verdade nós tentamos copiar um modelo do Vale do Silício, com aquela teoria da tríplice hélice, onde envolve governo, universidade e empresas, né? Está publicado numa obra de Hetzkovitz, em 1989. Mas aí a gente avançando, a gente tem que modernizar também desde quando iniciou o projeto, e aí entra uma 4ª hélice, né? Essa é uma teoria já do professor Carayanes, da Universidade de México, ele fala assim, não adianta envolver só governo, empresa e universidade, mas tem que envolver a sociedade, 4ª hélice, que engloba todas essas 3 hélices. E aí, o mesmo professor Carayanes, brilhantemente, ele aponta uma outra tendência. E se você olhar a Agenda 2030 da ONU, né, que são os 17 Objetivos Sustentáveis, né, nós vamos ver uma palavrinha mágica,
que é a sustentabilidade, muito forte, porque não adianta ser um desenvolvimento que destrói, um desenvolvimento que não deixa um legado para as futuras gerações, por exemplo, o respeito ao meio ambiente. Então, essa quinta hélice que engloba tudo isso é um desenvolvimento inteligente, né? E aí a gente fala de inteligência territorial para explorar tanto o urbano como o rural, né? Que é a quinta hélice da sustentabilidade. Então veja que é um projeto complexo, né? É um projeto que demanda estudos e inteligência territorial, tanto dos gestores públicos e privados, né? Porque também não adianta instalar uma mega indústria se não tem esses conceitos, né, de sustentabilidade. Principalmente mercados asiáticos e europeus hoje, eles exigem um selo de qualidade e de sustentabilidade, né? Então, assim, é para a gente antenar, e isso serviu para atualizar também a mentalidade empresarial, né? Porque hoje o empresário tem que ter essa responsabilidade também. Certo. Professor, na sua visão, e aqui eu já quero te desafiar e me coloco à disposição para lhe auxiliar nisso aí, o senhor acha que tem campo para nós criarmos a Unirila, ela se transformar, assim como foi criada no governo do presidente Lula, a universidade, a UNILA, a Universidade Latino-Americana? O senhor acha que tem espaço para a criação de uma universidade da Rota de Integração Latino-Americana, oficialmente pelo governo federal? Na verdade, outra curiosidade, né? A UNILA, na verdade, ele nasce de conceitos aqui dos professores do antigo CEUD. E aí levaram para Foz do Iguaçu e instalaram lá, né? Só um detalhe, ela hoje, fisicamente, ela está instalada em Foz do Iguaçu, dentro de Itaipu. Exatamente, né? Lá no Parque Tecnológico de Itaipu, de Iguaçu, né? Mas existe sim, existe campo para isso, né? Não só talvez nacional, mas eu digo assim, uma universidade de caráter transnacional. É uma universidade que possa operar nesses países envolvidos. E como é que se dá? Na verdade, se a gente copiar o direito de integração, que é diferente do direito comunitário europeu, né, lá do mercado comum europeu, lá, na verdade, se compartilhou todos os direitos e obrigações dentro de um território europeu. O direito de integração, o Brasil até, e principalmente a Argentina, Paraguai, Uruguai, eles não têm essa tendência de compartilhar espaços comuns e direitos comuns. Mas nós temos a tendência de integrar determinadas normas, ou seja, harmonizar normas jurídicas, né, para que tenha validade nos 4 países, respeitando os direitos locais. A mesma coisa na questão de uma universidade transnacional ou internacional, poderia ser por cooperação, né, de várias instituições com uma universidade com um formato que daria validade, por exemplo, aquilo que a gente não consegue fazer hoje, que é a validade, por exemplo, de diplomas de graduação e pós-graduação dentro do Mercosul, né? Então tem muita gente estudando na Argentina, no Paraguai, ou estuda no Brasil e depende de um vale na Argentina e etc. E quando o Tratado do Mercosul, na verdade, já dizia que teria que validar. Haver essa validação automática dos currículos comuns. Exatamente. Agora, o que está havendo, assim, várias iniciativas dentro das universidades, né? A Universidade Federal, inclusive a nossa vice-coordenadora da comissão, a professora Isabelle Santos, lá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ela criou agora um curso de especialização em Direito Internacional, né, até nos chamou lá, para falar com ênfase na RILA. Então, assim, vai formar alguns profissionais especializados em rota bioceânica, né? Assim como é o curso de logística que está lá em Jardim, que está formando os meninos da logística, lá de tecnologia em logística, especializado em RILA, né? O direito ainda, ele está assim devagar, né? Na verdade, as faculdades de direito, é o que eu disse, ele não enxergou ainda. O mercado de juristas, ele tem, assim, ficado reticente, né? E um pouco atrás. E o receio, eu sempre tenho dito, né? É que profissionais de outro estado, assim como ocorreu na logística, venham competir conosco aqui, porque nós não estamos
dando a devida importância que a rota exige. Exatamente. Professor, eu acho que assim, já estamos caminhando para o final do nosso programa. É um privilégio estar aqui com o senhor, é uma aula, então nós temos assuntos N para debater. Mas para a gente finalizar, eu gostaria de colocar também a Unifron, a Faculdade da Fronteira Oeste, à disposição das 6 universidades e a pôr essa carta, esse embrião que vai criar a nossa Universidade da Rota de Integração Latino-Americana. Conte conosco aqui também por intermédio de eu, que sou professor do curso, coordenador do curso de Direito, e também do professor Henrique Sartori, que é o diretor-geral. E eu queria concluir que o senhor falasse diretamente para os advogados, agora para finalizar sua fala, da importância deles estudarem um segundo e um terceiro idioma, o espanhol e o guarani, e para eles aproveitarem esse mercado que está sendo criado, com a cidade mais importante próxima desse mercado sendo Dourados. Eu queria que o senhor falasse especificamente para estes profissionais. Bom, primeiramente, mais uma vez, né, PC, agradecer a oportunidade. Quando você fala da Unifron, a Unifron eu acredito que já seja um produto já visando a rota bioceânica, pelo próprio nome, que já diz que vai trabalhar com fronteiras e transfronteiras, né, que é o tema que a gente debate todos os dias aí na questão do projeto da rota bioceânica. Em relação aos profissionais de direito, e aí também não é só advogado, mas eu falo diretamente aos juízes, aos promotores também, procurar estudar, entender, né, essas diferenças, comparando, né, as legislações e as constituições desses países envolvidos, porque haverá um fluxo intenso de pessoas e negócios, paraguaios aqui dentro do nosso território, da Argentina, do Chile, do Uruguai, de outros países, da China, como você diz, da Índia, do Canadá, dos Estados Unidos, né? Enfim, vários países estarão transitando, e a importância da gente dominar o direito internacional, porque você começa a entender qual é a mentalidade que se está propondo, por exemplo, numa relação jurídica contratual, né? E aí desenvolver alguns mecanismos que nós também não temos uma tradição no Brasil, que aí foi até fruto da minha tese, que é trabalhar com arbitragem e mediação também, né? A arbitragem, inclusive, tive lá no Tribunal Permanente de Revisão, em Assunção, já é uma solução de conflito oficial do Mercosul, né? Hoje, apenas entre os estados partes, né? Mas qualquer profissional pode estar habilitado para trabalhar num tribunal desse, né? E tem vários tribunais independentes também pelo mundo, dentre os quais, por exemplo, a CCI, que está lá na França, né? A Câmara de Comércio do Canadá, que está em São Paulo já. Várias empresas estão chegando no Brasil, aí, principalmente em São Paulo, né? Então, é um novo mercado que se abre, e para você atuar num mercado desse, o mercado internacional não tolera improviso, né? Improvisação, né? Tem que ter competência. Quem tem competência se estabelece, né? E aí que dizer para os nossos advogados, nossos bacharéis aí, bacharelandos, né? Que tem que estudar, de preferência, uma língua estrangeira, ou tem alguns aí que, né, tem mais facilidade, talvez domina 2, 3 línguas. Eles têm um mercado amplo aí de trabalho. E principalmente estudar os direitos comparados, né, entre esses países envolvidos. Mas olha que, por exemplo, ontem eu estava com o pessoal do Azerbaijão, para ter uma ideia, mas mas o que tem a ver com Mato Grosso do Sul? Tem, porque nós temos comida, né? Nós temos soja, nós temos Gente, carne, só um take para você. Nós temos comida e o mundo precisa comer. Nós temos água e comida. Para produzir comida tem que ter água. E nós temos os dois. E você falou outra palavrinha mágica aí, água. Nós estamos em cima de um dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani, que pega aqui Brasil e Paraguai, né? Parte até, acho que da Argentina também. Olha a riqueza natural, né? Os recursos naturais que nós temos aqui nesse centro sul-americano e que o mundo precisa, né? Então, a lógica, né, é só perceber o que está verificando. Há uma enxurrada de ingressos. Esse dia nós tivemos o recebimento de 14 embaixadores representantes de governo da Europa, de 27. Eles estiveram aqui em Mato Grosso do Sul percorrendo produções agrícolas, olhando tudo. Por quê?
né? Prospectando oportunidades de negócio. E também o mercado concorrencial, porque se deixar a China domina todo o mercado, né? E aí a Europa, onde que vai conseguir, né? As commodities, né? Então, nós somos a bola da vez, eu digo, no sistema globalizado. O Centro-Sul americano é a bola da vez. Dourados, não precisa nem falar, é o maior celeiro de produção do Mato Grosso do Sul, um dos maiores do Brasil, né? E Dourados tem a facilidade da logística, tanto para esquerda vai para Paranaguá, ou para Santos, e direita vai para Porto Murtinho, e ao sul vai para Porto de Concepção, porque a gente também, outra realidade, o Paraguai, o Rio Paraguai, ele tem capacidade de escoamento aí para 5 milhões de toneladas ao ano de commodities, e hoje nós só exportamos cerca de 1 milhão. Né? Ou seja, nós temos 80% de capacidade ainda ociosa. A região do Cone Sul aqui, da Grande Dourados, por exemplo, poderia até partir de repente para uma grande parte aí pelo Rio Pela Paraguai. hidrovia. Hidrovia que vai chegar, na verdade, nas indústrias de esmagamentos da Argentina, ou se quiser também a questão da logística ensina que lá, Bacia do Prata, você está no Atlântico e vai para a Europa, para a África, onde quiser. Então, assim, é uma oportunidade enorme, né? E Paulo, eu quero dizer o seguinte, o Paulo é um professor interessante. Eu acompanho a vida acadêmica dele desde os bancos escolares, né? E é um cara que sempre saiu na frente dos outros. Hoje eu estou até impressionado com a tecnologia que ele instalou aqui para falar de direito, né? E uma pessoa que tem uma ascensão acadêmica, profissional brilhante, né? Em pouco tempo, né? Se formou, se transformou num titular aí, de um título que é um dos mais cobiçados entre os 50 maiores do mundo, né? 50 universidades melhores do mundo, que é a Universidade de São Paulo, né? E aí com altos cargos já conquistados. Então, assim, quero parabenizar pela sua iniciativa, pela sua visão que você está tendo, e também são canais como esse que levam à democratização de informações importantes para a formação e transformação territorial, principalmente aqui da região de Dourados, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, enfim, e demonstrando o quanto de oportunidades que nós temos. Dr. Paulo também participa conosco na Comissão de Direito de Integração da Rota Bioceânica, né? Dr. Celso agora também vai participar, né? Exatamente. O requerimento dele já está. E que venham os profissionais, porque você veja, lá nós temos lá cerca de 40 pessoas, né? E perto do universo de mais de 20 mil advogados, ainda é mínimo, né? Olha o quanto de atuação que nós temos, inclusive para formar consultores, assessores internacionais, não é só nacional. Nós estamos falando de uma realidade que é latente, né? E quando ocorrer em 24 meses, nós não podemos esperar emendar a ponte. A gente tem que estar preparado para assumir esse desafio. Porque os negócios já estão ocorrendo, né, em nosso território. Olha o quanto de investimentos que estão ocorrendo em nosso estado, né? Você sabe que um dos grandes portos de Porto Murtinho é de uma empresa de Dourados, né? Uma empresa particular que está finalizando o seu porto de escoamento de grãos. Muito bem montado, muito bem elogiado, está entre os melhores do país. Exatamente, né? Investimento na casa de 200 milhões de reais. Eu fiz uma visita técnica com os alunos de logística, fiquei impressionado com a organização e os equipamentos, a infraestrutura muito moderna e muito sintonizado com o mercado globalizado. Professor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso programa, do primeiro encontro do NG Talk, mas também do primeiro encontro com o senhor. Eu espero tê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua generosidade, você sempre muito generoso nas suas palavras. Eu queria que, antes de finalizar, agradecer nossa equipe, o Celso que está ali,
o Elton que ficou no backstage, nós tivemos um trabalho tão dedicado para que isso fosse uma realidade e a partir de agora será uma realidade perene. Então você inaugura um ciclo de podcasts e pense que esse conhecimento que você trouxe para nós aqui, professor, hoje, vai ficar para a posteridade, para várias e várias gerações poderem ver o resumo histórico do momento que nós estamos participando de criação dessa integração acadêmica latino-americana. Então, muito obrigado por tudo. Eu vou te entregar alguns presentes, primeiro da Nunes e Gomes, um boné e uma caneta personalizados e também 2 obras de minha lavra e mais uma obra de lavra do professor Celso, o livro do professor Celso. Cadê seu livro, professor? O professor Celso também vai lhe presentear com um livro dele sobre compliance, que foi a dissertação de mestrado dele, e para que você leve bons fluidos do nosso NG Talk e também retorne, porque quem é bem tratado pode retornar, né, professor Lúcio? Foi super bem tratado e obrigado pelo privilégio de ter sido aqui o primeiro a inaugurar esse belo programa. Muito obrigado a todos, né? E eu vou virar fã, tem que curtir lá, Tem, né? Que curtir, ativar o sininho e compartilhar, é isso aí. Exatamente. Inclusive disponibilizado no Spotify. Exatamente. Então, galera, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço muito a audiência de vocês, a paciência e meu muito obrigado ao professor Lúcio e a todos que estiveram conosco. A partir de agora você pode assistir esse programa no YouTube, no Spotify e também em todas as redes sociais do Nunes e Gomes. Muito obrigado, um grande abraço.